Carlos e Lena se apaixonaram, mas Lena não conseguiu aceitar o peso e a aparência do companheiro. Ele deu duro, suou e fez força na academia, mas era como correr uma maratona e não sair do lugar. Lena tinha ótima forma física, mas em vez de ajudar o namorado, ela criou a pior situação possível. Na história tocante de hoje, vamos ver como a baixa autoestima dá brechas para relacionamentos tóxicos. Muitas vezes só nos damos conta de que chegamos ao fundo do poço depois de insistir muito na pessoa errada. Carlos e Lena se conheceram na agência bancária. Ele era o gerente e ela era atendente comercial. Suas mesas não eram próximas uma da outra, mas sempre que Carlos precisava resolver um problema, era preciso passar pela mesa dela. E sempre que um cliente da Lena apresentava um problema mais sério, era Carlos que ela chamava para ajudar a resolver. Eles trabalhavam bem juntos, principalmente porque Carlos sempre concordava com as soluções propostas por Lena. Carlos era um homem sedentário e sofria de sobrepeso. Não era nada extremo, mas os quilinhos a mais estavam lá. Apesar de ser o gerente, ele tentava discutir o mínimo possível com a equipe e clientes. Já Lena era muito mais ativa e ia atrás de seus objetivos com determinação. Era uma mulher muito bonita, alta e magra, que atraía olhares de muita gente. De muitas formas, Carlos e Lena eram pessoas com corpos e personalidades diferentes. Ninguém imaginou que pudesse haver interesse entre eles, mas não demorou muito para que fossem vistos conversando com cada vez mais frequência ao lado da cafeteira da agência. Logo estavam encerrando o expediente sempre juntos. Formavam um casal bonito e jovem. Meses depois, já estavam morando juntos. É claro que foi uma ideia de Lena, e Carlos não conseguiu recusar. Em parte porque gostava muito de Lena, mas também porque não conseguia dizer não, mesmo que achasse que o relacionamento deles ainda era muito recente. Várias semanas depois, Lena percebeu que sua cintura não era mais a mesma. As medidas nas coxas também tinham aumentado e isso colocava em risco sua imagem. Afinal, ostentava a melhor forma física da agência bancária. Talvez como uma forma de tirar atenção sobre o seu próprio peso, ela começou a brincar com o fato de Carlos ser um homem acima do peso, chamando ele de meu gordinho ou meu ursão, alisando a barriga saliente do companheiro sempre que possível. As piadas constantes deixaram Carlos desconfortável, porque desde criança tinha problemas para manter o peso. Ele tentava não ligar muito para isso, estava acostumado a ser um homem com sobrepeso, mas era diferente quando a pessoa que ele amava reparava naquilo e lembrava do fato todos os dias. Ele sabia que a imagem era muito importante para ela, mas não esperava virar alvo de piadas tão constantes. Mesmo se sentindo um pouco mal com os comentários e brincadeiras, ele não disse nada a Lena. Uma manhã, enquanto Lena se vestia para ir trabalhar e reclamava mais uma vez sobre a calça apertada que não estava fechando na cintura, Carlos a convidou para malhar com ele. Lena aceitou e no mesmo dia conheceram uma academia no bairro onde moravam. Carlos nunca tinha malhado ou feito musculação antes. Apenas curtos períodos de caminhadas e corridas. Malhar junto da companheira não era como ele tinha pensado que seria. Ele era bem mais gordo do que a maioria dos outros homens que frequentavam o lugar. Além disso, ele não sabia para que servia a maioria dos equipamentos, o que o obrigava a pedir ajuda do instrutor o tempo todo. Era lento, não estava acostumado a carregar peso e qualquer série o deixava muito cansado e suado. Lena já tinha feito musculação e pilates antes, então foi muito mais rápido para ela se adequar à academia novamente. Todos os movimentos pareciam ser executados com naturalidade e facilidade por seu corpo jovem e magro. Em pouco tempo, os quilinhos a mais de Lena sumiram, revelando um abdômen definido. Ela se orgulhava do resultado e não tinha um dia que ela não se admirava na frente do espelho. Carlos se sentia muito deslocado com tudo aquilo. Ele estava se esforçando e não faltava um dia sequer da academia, mas seus resultados eram muito mais lentos. Como era um homem grande, cada grama que perdia era muito mais difícil de refletir em sua aparência. Para que sua imagem mudasse e todos pudessem reparar, ele teria que perder muitos quilos a mais. Pensar no tempo que levaria para isso acontecer fazia Carlos se sentir miserável, ainda mais quando olhava para a parceira, novamente na melhor forma possível. Carlos tentava manter a empolgação e o foco. Ele estava sofrendo e achava que ter apoio de sua namorada seria uma ótima maneira de manter a força de vontade, mas Lena não validava os esforços do parceiro. Para ela, Carlos tinha passado tanto tempo sentado atrás de uma mesa no banco ou na frente da televisão que não sabia mais como dar o máximo de si mesmo e ir até o seu limite. Todos os dias na academia, Lena treinava para si mesma, se admirando no espelho. Deixava o namorado aos cuidados do instrutor e não reparava no quanto ele estava se dedicando. Ela parecia não entender que o corpo dele era diferente e levava mais tempo para os resultados aparecerem. Mas Carlos não desistiu. Continuava malhando e buscando alguma melhora, mesmo que Lena não reconhecesse todo o seu esforço e quilos já perdidos. Mesmo com os sentimentos feridos, ele preferia continuar na dele do que brigar com a namorada. E quem sabe, acabar com o relacionamento. Se isso acontecesse, como ele iria encará-la todos os dias na agência? E o resto da equipe, o que pensaria? Ele era um homem tranquilo e resiliente, mas tudo tinha um limite.
No dia dos namorados, Carlos e Lena foram ao shopping. Combinaram de comprar roupas um para o outro. Carlos escolheu um vestido decotado nas costas, que realçou a boa forma de Lena. Também deu um conjunto de calça e top para ela usar na academia, que com certeza a colocariam em uma posição de destaque ainda maior. Carlos sabia que, embora continuasse com sobrepeso, já tinha perdido alguns quilos e era a primeira vez que ia ter roupas ajustadas às suas novas medidas. Estava animado para ver como as escolhas dela iriam refletir como ela o enxergava depois de tantos meses de treino duro. Carlos não fazia ideia de como as escolhas de Lena seriam um golpe em seu ego já fragilizado. A companheira deu a ele uma camisa social bem maior do que o ideal para suas novas medidas. Ficou larga nas mangas, no peito e na cintura. Claramente, era 1 ou 2 números acima do que ele vestiria agora. Carlos achou que era uma piada da namorada. Uma forma de ela mostrar para todos na loja como ele tinha melhorado. Mas a reação de Lena foi de surpresa. Primeiro, não acreditou que a camisa não tinha servido. Então disse que ia trazer outra com a numeração ideal para o corpo de um homem que acompanhava uma mulher como ela. Só que a camisa que ela trouxe ficou muito justa, marcando a barriga e apertando os braços do namorado. Então, Carlos percebeu que não era brincadeira. Lena estava mesmo fazendo piadas. Não tinha reconhecido o quanto ele já tinha melhorado e deixava claro que ainda não estava satisfeita com o corpo dele. O casal deixou de sair e aparecer publicamente em shoppings e eventos sociais. Também não iam mais à academia juntos, já que Lena começou a frequentar em horários diferentes todos os dias com a desculpa de ficar juntos das amigas da malhação. Quando se encontravam por lá, Lena não ficava junto do namorado e nem ia até ele em momento nenhum. Carlos sentia que sua forma física não era adequada para ela. Lena passava cada vez mais tempo com o treinador e com as amigas da academia. Já Carlos tinha cada vez menos a sua atenção. A situação tinha chegado ao extremo e nem toda a calma e paciência de Carlos davam conta daquele sofrimento. Ele tentou se aproximar amigavelmente dela, mostrar que ainda estava ali, mas Lena deu apenas a atenção necessária para que ele fosse ouvido e logo depois o ignorou. Carlos deixou a academia naquele dia numa tentativa de Lena perceber o que estava fazendo, mas ela não foi atrás do namorado e depois, quando já estavam juntos em casa, nem quis saber porque ele foi embora de repente. Estava mais do que claro que Lena só se importava com sua própria aparência. Ela treinava todos os dias e todos os dias postava fotos no espelho da academia, às vezes sozinha, às vezes com amigas, às vezes com o treinador. Ela nem reparava que Carlos também estava lá todos os dias, dando duro para ter resultados e melhorar sua forma física. Estavam ficando cada vez mais distantes um do outro. Lena alegou que a relação não estava funcionando. Carlos reagiu, admitindo que sabia que não estava em forma ainda, mas que isso não era motivo para terminarem. Lena disse que não tinha nada a ver com o corpo dele. Ela apenas não sentia que eles tinham a mesma conexão de antes. Carlos tentou argumentar, mas foi em vão. Ele sabia que era uma questão de imagem e ela só não queria admitir. Não muito tempo depois, Lena começou a namorar um homem musculoso que treinava na mesma academia que eles. Talvez ele fosse até mais jovem que ela. Quando Carlos viu os dois na academia, Lena parecia feliz e super atenciosa com o rapaz, bem diferente da forma como agiu com ele durante todo o tempo em que treinaram juntos. Carlos tinha aguentado firme até aquele momento, mas era um peso grande demais para suportar. Ele se sentiu profundamente deprimido. A angústia e a ansiedade fizeram com que ele compensasse tudo na comida. Abriu a geladeira e os armários e comeu como há meses não comia, quebrando todas as regras que tinha imposto a si mesmo desde que começou a malhar. Afinal, estava tentando melhorar seu corpo para que Lena gostasse dele. Agora que Lena não estava mais ali, nada daquilo faria diferença. Carlos saiu da academia para não precisar ver Lena com outro homem. Tirou 15 dias de férias, o que não surpreendeu ninguém na agência. Mesmo que o ex-casal não contasse seus problemas para os colegas, todos acompanhavam redes sociais e já sabiam que Lena estava com outro homem. Aliás, machucava Carlos ainda mais saber que os funcionários do banco estavam cientes de que ele tinha sido trocado por um rapaz mais jovem e com um corpo que ele nunca teria. Ele não queria encarar aquelas pessoas. Durante esse tempo que ficou afastado, fez algumas sessões de terapia e conseguiu entender que ele se deixou levar pela empolgação de Lena no começo do relacionamento. Talvez tivessem ido morar juntos muito cedo. Porém, o mais importante foi perceber que insistiu por tempo demais numa relação com uma pessoa que não aceitava como ele era, uma pessoa que nem tentou reconhecer seus esforços para ser melhor. O terapeuta ajudou Carlos a enxergar como sua baixa autoestima atuou desde o começo para sabotá-lo, não deixando que ele avaliasse a situação de forma correta. Carlos entendeu que tinha um problema, sim, mas que ela havia criado um ambiente tóxico, o que apenas aprofundou seu problema. Naquela noite, após a sessão, Carlos olhou para si mesmo no espelho e decidiu que iria mudar. Ele pensou em um plano. Iria mostrar a Lena como era capaz de dar a volta por cima. Mas antes que terminasse de traçar toda a estratégia, lembrou do que o terapeuta havia falado e decidiu mudar o objetivo. Ele iria mudar para mostrar a si mesmo que era possível. Afinal, era o seu corpo e a sua vontade que deveria ser satisfeita. Carlos voltou para a academia, encontrou um instrutor que entendeu as suas dificuldades e preparou uma rotina de treinos adequada. Foi a uma nutricionista e iniciou a mudança de seus hábitos alimentares. Se consultou inclusive com um médico endocrinologista, que pediu um check-up completo. 8 meses depois,
Carlos mal podia acreditar que estava realmente funcionando. Ainda não estava com a aparência de um homem forte, mas as gordurinhas que há tanto tempo tinham se instalado em sua barriga, costas e braços haviam derretido. Seu guarda-roupa já era completamente diferente, e no banco todo mundo notava o quanto ele estava diferente fisicamente e com uma personalidade mais ativa e decisiva. Agora Carlos defendia as próprias ideias nas reuniões e mostrava uma energia contagiante. Ele estava mesmo gostando do novo estilo de vida. Ir à academia 4 vezes por semana e levantar pesos não era mais uma obrigação, era algo que fazia com prazer. Inclusive fez novos amigos que o ajudavam nos treinos e acompanhavam seus resultados. No começo achou difícil lidar com todas as novas regras de alimentação, mas logo tinha acostumado a comer a quantidade certa de proteínas, fibras e vegetais em todas as suas refeições. Sentia um pouco de fome nos primeiros meses, mas depois o novo padrão passou a satisfazê-lo completamente. Carlos passou a ser um homem popular na academia e no trabalho. Fazia amigos com muita facilidade, frequentava diversos eventos sociais e sempre tinha alguém disposto a aparecer nas redes sociais ao seu lado. As mulheres também passaram a olhar de uma forma como ele nunca tinha sido olhado antes. Mas após a grande decepção em seu último relacionamento, Carlos ainda tinha medo da rejeição. Conheceu diversas mulheres interessantes, mas não se sentia pronto para um compromisso sério. Esse era um dos tópicos que sempre voltava a tratar com seu terapeuta. Durante um final de semana, recebeu uma mensagem de Lena, sua ex. Ela queria vê-lo, precisavam conversar. Carlos tinha aprendido há muito tempo a lidar com a presença de Lena, já que continuaram se vendo constantemente na agência, mas nunca mais, desde o término, precisaram ficar sozinhos numa sala. Ele não fazia ideia do que ela queria e nem de como iria se sentir, mas aceitou ouvir a ex-namorada. Marcaram um encontro num restaurante para almoçar. Carlos continuava um homem grande, mas agora estava forte e definido. Sua postura havia mudado completamente. Lena continuava em forma como antes. Assim que começaram a conversar, Lena elogiou tudo que Carlos conseguiu mudar em seu corpo e em sua personalidade. Disse que ele agora tinha se tornado uma pessoa especial, um verdadeiro campeão, e que ela tinha pensado bem e estava disposta a voltar com ele. Carlos havia mudado, mas aparentemente Lena continuava a mesma mulher de antes, com todas as suas qualidades e defeitos. Ele respondeu que nos últimos meses também tinha pensado bem e entendeu que precisava de uma companheira que estivesse do seu lado, não apenas nas conquistas, mas principalmente quando fosse preciso apoio, entusiasmo e motivação para vencerem as situações mais adversas da vida. Então Carlos disse que reatar o namoro com Lena não só não estava em seus planos, como também iria contra tudo o que lhe faria bem. Lena ficou sem palavras. Disse que sabia que ele estava solteiro e tinha feito tudo aquilo por ela, que ela tinha sido a maior motivação para ele passar por toda aquela transformação. Sendo assim, por que não deveriam ficar juntos de novo? Carlos disse que o homem que ele se tornou era o resultado de uma tremenda força de vontade que ele teve que procurar dentro de si mesmo, porque quando estavam juntos, ela não tentou em momento algum ajudá-lo a encontrar. Lena pediu desculpas e disse que agora percebia o seu erro. Carlos não tinha ideia se ela se desculpava com sinceridade ou se só não queria sair daquele encontro sem conseguir o que queria. Mas no final das contas, aquilo não importava mais para ele. Carlos cumprimentou Lena e deixou a mesa do restaurante. Ele estava pronto para seguir em frente. Independente do corpo que teria agora ou que teria no futuro, ele estava ciente de seu valor e de sua capacidade. Se você gostou dessa história, peço por favor para retribuir com carinho, curtindo o vídeo, e você provavelmente vai se emocionar com essa história que está aparecendo aí na tela também. Boa sessão e a gente se vê no próximo vídeo.